O Cleiton tá falando de uma mentira, uma fake news que foi propagada ontem. O clube já não tem dinheiro, ainda querem dar salário para conselheiro. Cleiton, cuidado com as fake news que são propagadas nesses grupos de WhatsApp, de internet. Tá? Não estou defendendo Tuma, não estou defendendo ninguém. Só não gosto de fake news, só não gosto de invenção. Tem nada de salário para conselheiro na proposta. O que tem na proposta é o seguinte: se o cara for escolhido para ser diretor de futebol, ele vai receber um salário como diretor de futebol para poder se dedicar 24 horas por dia como diretor de futebol. Hoje, ele é escolhido como diretor de futebol e não ganha nada. Zero. E aí, de duas coisas: ou ele ganha de outro jeito, que eu não vou falar como, ou ele trabalha só meio período porque ele precisa cuidar das empresas dele. Se ele for escolhido diretor de esportes terrestres, diretor náutico, diretor não sei o quê, na proposta tá que ele vai ganhar um salário para isso. Ele vai ser um funcionário do clube. E aí ele vai poder trabalhar 24 horas por dia. Os conselheiros, os 300 conselheiros, não vão ganhar salário nenhum. Isso é mentira, fake news. Foi inventado. Algum idiota inventou isso aí, passou para frente, e aí passa para frente e a galera vai acreditando, tá bom? Então, muito cuidado com fake news. O projeto inteiro tá aqui. Então eu poderia ler as 89 páginas do projeto para vocês. Só que é impossível explicar 89 páginas. O que dá para falar é um resumo, por exemplo, vamos lá, um resumo do projeto. Corinthians pode criar... Não, deixa eu ler aqui um resumo do projeto que eu fiz aqui. Não, também não é. Garante que o Corinthians mantenha pelo menos 51% do controle em qualquer sociedade empresária, exemplo, SAF ou empresa de futebol. Então, o Corinthians, pela primeira vez, foi falado o nome de SAF em um possível estatuto do Corinthians. Caso seja passado o estatuto novo, vai ser falado o nome da SAF, ou seja, o Corinthians abriu espaço para uma SAF, mas ao mesmo tempo colocou barreiras enormes para a entrada de uma SAF, como, por exemplo, 51% do controle de qualquer em qualquer sociedade empresária, proíbe venda ou penhora de bens e marcas sem aprovação de 2/3 do Conselho Deliberativo, cria capítulo de governança ética com foco em transparência e responsabilidade, ou seja, vai ter votação, você tem transparência, você tem responsabilidade, você tem não sei o quê, proíbe a anistia de dívidas de sócios nos 24 meses antes das eleições. Eleições podem ser híbridas, presenciais ou online, desde que garantir o sigilo e a auditabilidade. Só que é um resuminho que eu fiz de alguns itens das propostas, tá? São várias. Reforça a aplicação da lei da ficha limpa aos candidatos. Prevê punições para abusos de poder econômico ou político em campanhas internas. Um que eu gostei muito, por exemplo, foi a proibição de parentes de até 2º grau de trabalhar no Corinthians ou de jogar na base do Corinthians. Então, parentes de até 2º grau de conselheiros não vão poder ter empregos no Corinthians ou jogar na base do Corinthians, a não ser que estejam empregados há mais de 3 anos. Por que colocaram 3 anos? Hein, meu caro Alan Salles, que perguntou aqui. Por que colocaram 3 anos? Para pegar a gestão Augusto Melo. Porque o Augusto Melo encheu de cargo o Corinthians, encheu de cargo, empregou gente pra caramba lá no Corinthians. E essa galera, se passar esse item da reforma do estatuto, vai ser mandada tudo embora. E a gente ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil reais que tá trabalhando. E também a galera que tá jogando na base do Corinthians, filho de patrocinador, filho de não sei quem, filho de conselheiro, vai ser todo mundo mandado embora. Essa eu gostei. E claro, o fiel torcedor, que a gente vai falar bastante aqui, tá bom, meu caro Alan Salles? Então, por isso que não dá para eu posso até gravar um vídeo, mas vai ser chato pra caramba o vídeo, lendo 89 páginas de proposta de reforma do estatuto. Acho que nem eu vou aguentar ver esse vídeo. Mas Igor Ferreira, novo membro do canal. Valeu, Igor. Põe lá, hashtag Fatal no Timão. Mauro Júnior, põe lá, hashtag Fatal no Timão. Entra no grupo de WhatsApp e pode mandar áudio. Rafa Faturi, Parque São Jorge, Banco Futebol. Confere, Belo. Não. O Tuma falou isso
e não é verdade. O Tuma falou isso e não é verdade. O Tuma falou que o Parque São Jorge banca o futebol. Não, não é verdade. O que o Tuma quis, ele mudou as palavras. O que ele falou é o seguinte: as dívidas do futebol vão para o Parque São Jorge. Por exemplo, o Corinthians está devendo para o Jadson. Quem é cobrado? É o futebol? Não, é o Parque São Jorge, é o clube social. O Corinthians está devendo para o técnico Ramon Dias. Quem é cobrado? É o futebol? Não, é o Parque São Jorge, é o clube social. É isso que ele quis dizer. Agora, o Parque São Jorge, obviamente, não banca o futebol. Vocês acham realmente que a mensalidade paga por 5 mil sócios, 6 mil sócios, banca os 40 milhões de reais de futebol do Corinthians? Então, o Parque São Jorge não banca o futebol. Não é verdade o que disse o Romeu Tuma Júnior, tá bom? Beto Preço Leve, muito desanimado depois da entrevista do Dinossauro Tuma. Em pouco espaço de tempo, viraremos um Everton da vida. Muito claro que fizeram a entrevista ontem para esvaziar a Safiel. Ratazanas, muito obrigado aí pela mensagem. Em relação ao voto do fiel torcedor, há 3 possibilidades. E você vai saber em qual possibilidade cada conselheiro vai votar. Isso que é importante. E eu não gostei de nenhuma das 3. Para falar bem a verdade. Eu não gostei de nenhuma das 3. A primeira possibilidade, o fiel torcedor, eu até anotei aqui para falar direitinho para vocês, paga 50% do valor da mensalidade do clube, além da taxa do fiel torcedor. 50% do valor da taxa do clube, além da mensalidade do sócio patrimonial por 4 anos. Tem que pagar durante 4 anos ininterruptos 50% da mensalidade do sócio patrimonial, além de estar adimplente no programa Fiel Torcedor. Então vamos dizer que o fiel torcedor do cara custa R$100. Vamos dizer que a mensalidade do clube é R$300, sei lá, R$200. Então ele tem que pagar os R$100 do fiel torcedor, mais R$100 do clube, sem usar o clube. Sem poder usar o clube. O cara paga 50% da mensalidade do clube sem poder usar o clube. Ele não pode nem passar pela frente do clube. Essa que é a sacanagem. Tudo para quê? Para poder votar para presidente. Porque daí, se ele pagar por 4 anos, daqui 4, ele não tem não tem direito de uso das dependências do clube, tá? Após 6 anos de adimplência, ele pode migrar sem comprar título patrimonial. Após 6 anos, ele pode virar sócio do clube. Após 6 anos. Mas após 4 anos, ele pode votar para presidente e para vice. Após 4 anos, ele pode votar para presidente e para vice. Marco Belo, por que você não gosta dessa proposta? Porque isso vai elitizar quem vai votar para presidente. Se hoje, por exemplo, o Corinthians tem 150 mil fiéis torcedores, daí a gente fala assim, olha que legal, o fiel torcedor vai votar para presidente. Aí a gente pensa, então serão 150 mil votos, né? Não, só serão, só votarão as pessoas que conseguirem durante 4 anos pagarem, além do valor do fiel torcedor, 50% da mensalidade patrimonial do clube. Que não são todos, infelizmente, no Brasil. Não é todo mundo no Brasil que tem dinheiro para isso. Então vai elitizar. E elitizar é o quê? É diminuir. Diminuir o número de sócios torcedores. A segunda possibilidade é pior ainda. A segunda possibilidade vai elitizar mais ainda o fiel torcedor e vai diminuir mais ainda o número de fiéis torcedores que votarão. Porque na segunda possibilidade, você paga o título associativo integral do clube, você paga
o valor do título associativo integral do clube, você tem que pagar 4 anos de fiel torcedor e 1/3 da mensalidade patrimonial por 4 anos. Repito, você paga o título associativo integral do clube, você paga o fiel torcedor por 4 anos e você paga 1/3 da mensalidade patrimonial por 4 anos. Ah, mas que legal, pelo menos eu posso usar o clube. Não! Não pode usar o clube. Você compra o título, mas não pode usar o clube. Mas pode votar para presidente e para vice. E após 6 anos, também pode migrar sem comprar um novo título. Afinal, você já comprou o título também, era o que faltava, né? Então, primeira possibilidade, elitiza e diminui o número de sócios torcedores que votam. A segunda possibilidade, elitiza mais ainda e diminui mais ainda o número de sócios torcedores que votam. E a terceira possibilidade, sabe qual que é? O modelo atual. Não tem direito a voto, não tem direito a nada. Então tem 3 propostas. As 3, para mim, são ruins. As 3 diminuem a chance do fiel torcedor votar. Porque o cara tem que ter grana, o cara tem que ter dinheiro. Simples assim. Se o cara não tiver dinheiro, ele não vota. Vai elitizar o voto do fiel torcedor. E isso, olha que engraçado, o Cittadini tinha razão. Na entrevista que eu fiz com o Cittadini, quando ele foi candidato a presidente do Corinthians, ele falou: se o fiel torcedor votar, vão cobrar um valor dessa nova categoria que vai elitizar essa categoria para votar. E não serão todos os fiéis torcedores, serão só os ricos, só os com grana, só os que compram ingresso na Oeste, que vão votar para presidente. Ou seja, os que podem ser sócios do clube, se quiser.